A gente tem que falar em formas de transferência de calor. A gente tem a condução, a convecção e a irradiação. A condução é aquela que vai ocorrer pelo aumento de vibração dos átomos, que, por exemplo, é mais intensa nos metais do que, por exemplo, no isopor, né? Tu vai caracterizar os materiais como condutores térmicos e isolantes térmicos. A convecção, que é pelo movimento de fluidos a diferentes densidades, gerada por diferenças de temperatura, mas aquela que eu quero revisar mais contigo hoje, que é a irradiação, ou seja, a transferência de calor por meio de radiação eletromagnética. Lembra lá do espectro? Aquele que tu decora, o Ramilux G, onda de rádio, micro-onda. Quem é que vem entre a micro-onda e a luz visível? O infravermelho, a onda de calor. Sim, essa que vai propagar do Sol para a Terra no vácuo, e aí vem já um diferencial, é a única transferência de calor que eu consigo fazer, sem a presença de um meio entre os elementos que trocam calor. Então eu vou propagar o calor do Sol para a Terra através desse infravermelho. É aquele que vai, por exemplo, assar um churrasco, é aquele que vai aquecer um ambiente quando tu aproxima a mão da brasa de uma lareira ou aproxima a mão de uma lâmpada incandescente. Aquele calor que está emanando é, na realidade, uma radiação infravermelha. E não esquece, como toda radiação eletromagnética, se tu te afastar da fonte, a intensidade dessa radiação vai diminuir. Por isso que se o churrasco está queimando, o cara levanta o espeto, ou seja, afasta o espeto da brasa, porque intuitivamente ele sabe que quanto mais longe ele estiver da brasa, que é a fonte de calor, aquela irradiação vai chegar na carne com uma intensidade menor. Outro ponto importante, efeito estufa. Dentro de um carro, eu tenho, por exemplo, um carro, um para-brisa, eu tenho um infravermelho que vem do Sol com alta energia, ele atravessa o vidro, né? E atravessando o vidro, ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer o interior do carro, que geralmente é de cor escura. Então ele vai absorver muito infravermelho, mas também vai emitir. E esse infra que ele emite é emitido com menos energia. Esse infra bate no para-brisa por dentro e não consegue atravessar, é refletido, volta para dentro do carro, superaquece o carro, criando o efeito estufa, o mesmo que rola na Terra, só que aí o papel de para-brisa é feito pela camada de poluentes do planeta. Em casas, isso é muito comum, por isso que em casas a gente usa esse tipo de material. Esse aqui é um material promocional que é colocado em cima do telhado de uma casa. E ele é um material, pode observar, aluminizado e espelhado. Então ele tem um isolamento térmico para condução, dentro dele ele tem um material isolante térmico, mas ele é um material aluminizado para que quando o infravermelho incidir, ele reflita, ele não seja absorvido pela casa. Por isso que cidades planejadas em locais quentes, geralmente são cidades que têm muitas cores claras, que vão refletir esse infravermelho, ao invés de absorver, dando um conforto térmico maior. Então esse material é usado numa casa. É muito comum tu ver em sinaleira os caras vendendo um material sanfonado, que é feito do mesmo material e muito parecido que esse aqui, mas é um pouquinho mais grosso. Ele tem uma lã de vidro dentro, que é um isolante térmico. E esse material colocado no para-brisa, que é o lugar do carro onde o infravermelho mais vai entrar, ele vai refletir esse infravermelho ainda com alta energia, que vai conseguir voltar pelo vidro. E aí tu não vai criar um efeito estufa dentro do carro. Isso gera uma diferença, pessoal, gigantesca em nível de temperatura no interior do veículo. Essa que eu vou te mostrar agora é uma manta aluminizada. Essa aqui é utilizada, por exemplo, para quem vai realizar uma atividade outdoor, né? Ele vai pegar, ela vem dobradinha, né? O cara geralmente carrega ela assim, muito pequenininha, ela cabe até num bolso, mas se porventura ele se perder e tiver que passar a noite no mato, ele pode sofrer um processo de hipotermia, que é uma perda muito intensa de calor, ele vai morrer de frio, como se diz, né? Se ele tiver esse material aqui, que o pessoal acha que para isolar termicamente tem que ser grosso, né? Mas se ele tiver esse material aqui, ó, esse material vai ser colocado sobre ele vai se enrolar nesse material, e a perda de calor do corpo dele se dá fundamentalmente pelo quê? Por infravermelho, porque o corpo dele está quente, o ambiente está frio, e ele tem uma propagação de onda do corpo dele para um ambiente que está mais frio.
ele perde calor. Se ele colocar isso aqui em volta dele, ele reflete esse infravermelho que volta para o corpo dele. E ele vai criar internamente um efeito estufa que vai impedir que ele entre na condição de hipotermia. Tanto que às vezes esse material ele é opaco de um lado e reflexivo do outro. E tu sempre tem que virar para ti a parte que é reflexiva, que é aquela parte que vai refletir o calor que estaria saindo do teu corpo. Cara, isso aqui tem muitas aplicações, né? Se tu pegar, por exemplo, garrafa térmica, né, espelhada, né, a finalidade dela é refletir esse calor. Então, essa irradiação térmica, olha que interessante, né? Quantos exemplos, quantas coisas a gente falou que podem rolar na prova da URGS. Galera, boa prova e até a próxima!